Mensagem às juventudes gnósticas centro-americanas. Cidade de Guadalajara, Jalisco, no dia 9 de julho de 1975, ano 14 do Aquários. Encontramo-nos reunidos, UVM. Samael Aun Weor, patriarca do grande movimento gnóstico cristão universal, UVM. R. O missionário FS, um distinguido irmão, integrante do movimento gnóstico no México DF. E o Conselho Superior Juvenil Centro-Americano através de seus 4 delegados senhores, LG, por Costa Rica, C. VD por Honduras, Rua M, por Guatemala e C por El Salvador. A seguir, trataremos que o VM. Samael Aun Weor envia uma mensagem às juventudes gnósticas revolucionárias da América Central. O microfone ao nosso querido mestre Samael Aun Weor. Mestre. As juventudes gnósticas revolucionárias da América Central, dirijo-me, chegou a hora em que os jovens gnósticos revolucionários se organizem em todo o hemisfério ocidental, com o propósito ineludível de iniciar a nova era do Aquários, entre o augusto trovejar do pensamento. As juventudes gnósticas centro-americanas estão chamadas, precisamente, a dar o exemplo em toda a América Latina, a fim de que as juventudes gnósticas de todos os países da América do Sul sigam tal exemplo. Obviamente, a América Central, de fato está encabeçando o movimento gnóstico. Os jovens centro-americanos, cheios de energia, lançarão-se à luta intensiva, com o propósito ineludível de organizar, de forma clara e específica, os esquadrões do Exército de Salvação Mundial. O momento em que nos encontramos é crítico em grande maneira. Nestes instantes de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, é a juventude, precisamente, quem sai à palestra, para derrubar tudo que é antiquado, extemporâneo, e iniciar uma corrente revolucionária, ativa, dinâmica, capaz de sacudir até os alicerces da civilização que agoniza. É precisamente a juventude centro-americana, a que com a tocha do Verbo se tem lançado à luta. É a juventude gnóstica centro-americana, a que apagando diferenças nacionais, forma nestes momentos a cabeça de todo o movimento gnóstico juvenil latino-americano. Indiscutivelmente, os jovens gnósticos da América Central estão dando exemplo, estão se organizando, estão criando seus organogramas, estão definindo suas posições, pondo os fundamentos indispensáveis para a formação, clara e específica, do Exército de Salvação Mundial. Cada jovem gnóstico é um verdadeiro soldado, um verdadeiro paladino, dentro da gnosis em geral. Cada jovem gnóstico representa a esperança do amanhã. Com estes jovens gnósticos originaremos uma geração nova de gente gnóstica. Uma geração o suficientemente capaz de entender os princípios básicos do gnosticismo universal. Uma geração capaz de compreender a hora crística em que nos encontramos. Uma nova geração que seja o suficientemente efetiva como para iniciar, de verdade, uma nova ordem. Assim, pois, a chegada destes jovens gnósticos ao México tem sido, para nós, motivo de grande alegria. Inquestionavelmente, nós estamos solidarizados com todo o movimento gnóstico juvenil revolucionário da América Central. Vão para todas as juventudes gnósticas da América Central as nossas saudações. Rogamos a todos os jovens gnósticos centro-americanos secundar os trabalhos que este grupo de paladinos que nos visitam estão iniciando e organizando com tanto fervor. Paz inverencial. Samael Aun Weor. Estudante. Muito obrigado. Graças a vocês, veneráveis mestres. A seguir, gostaríamos de transmitir algumas perguntas, para que vocês nos as respondam, já que são perguntas emanadas dos diversos frontes juvenis da América Central. Tudo isso relacionado com a parte esotérica. De maneira, pois, que iniciaremos esse diálogo de perguntas e respostas. Confiando sempre em que o que aqui se responder é o que exatamente tem que definir as juventudes centro-americanas e de qualquer lugar do mundo. De maneira, pois, mestres, vamos iniciar este diálogo com a primeira pergunta. Pergunta número 1. Quando se freia uma possível ejaculação, o que sucede com a energia que fica nos condutos, fora dos testículos? Por acaso é uma perda da mesma ou só se sair para fora? Mestre. Com o maior gosto darei resposta à pergunta. Einstein disse, a massa se transforma em energia, a energia se transforma em massa.
Inquestionavelmente, ao refrear o impulso sexual, ao evitar o orgasmo, o esperma sagrado se transforma em energia, e esta, em vez de ficar detida nos canais seminíferos ou no sistema fisiológico sexual, em geral, ascende vitoriosamente até o cérebro, através de certos canais devidamente elaborados pela natureza. Estudante. Muito obrigado. Mestre, o que sucede quando o homem chega virgem ao matrimônio? Mestre. A virgindade do corpo todos a tivemos, o importante é reconquistar a virgindade da alma. E para isso se faz indispensável dissolver o eu da psicologia. Este não é mais que um conjunto de elementos psicológicos inumanos que carregamos em nosso interior, e isso é tudo. Estudante. Muito obrigado, mestre. Aqui temos outra pergunta e é a seguinte: o que deve fazer uma pessoa que tem faculdades de médiuns para aproveitá-las dentro do gnosticismo? Mestre. Bem sabemos o que é o mediunismo espírita, este conduz inevitavelmente à epilepsia. Obviamente, quem sofre de epilepsia, em vidas precedentes se dedicou ao mediunismo espírita. Contudo, é possível orientar certas faculdades psíquicas mediunímicas para a percepção do real. Para isso se faz urgente e inadiável, em tais casos, uma verdadeira asepsia moral do sujeito mediunímico, eliminar detidamente de forma séria os defeitos psicológicos, não assistir a centros espíritas, estudar a gnosis e trilhar com firmeza a senda do fio da navalha. Com tais recomendações, estou seguro, poderiam as faculdades aquelas, do médium, passar por uma transformação e converter-se em algo voluntário, e até útil, para experimentar no terreno do transcendental. Estudante. Muito obrigado, mestre. A seguir faremos a seguinte pergunta e esta é: que relação têm os 3 cérebros e os 5 cilindros da máquina humana? Mestre. Os 3 cérebros e os 5 cilindros são um conjunto, em geral, porque os 3 cérebros são 3 cilindros mais 2 cilindros inferiores, temos 5 por todo. Penso enumerar assim. 1. Primeiro, centro intelectual ou cérebro intelectual, localizado na cabeça do corpo físico. 2. Segundo, cérebro emocional, localizado este no coração. 3. Terceiro, cérebro motor, localizado na parte superior da espinha dorsal. 4. Quarto, cérebro instintivo, que não é mais que um centro instintivo, podemos denominá-lo cérebro se assim quisermos, localizado na parte inferior da espinha dorsal. 5. E quinto, o centro sexual. Mais propriamente, cérebros se chamam o centro intelectual, o emocional e o motor. Enquanto aos centros instintivo e sexual, normalmente não se lhes chama cérebros. Contudo, todos estes 5 centros são os 5 cilindros da máquina. Os psicólogos sintetizam da seguinte forma: cérebro intelectual, cérebro emocional e cérebro motor instintivo sexual. Existem, pois, dentro de nós, 3 homens. O primeiro seria o homem intelectual, o segundo seria o homem meramente emocional, e o terceiro, o homem motor instintivo sexual. Se estes 3 homens que existem dentro de nós, estes 3 irmãos se associassem, se unissem, marchassem de forma íntegra, unitotal, pois reinaria a verdadeira harmonia em nossa psique. Desgraçadamente estes 3 homens, que em nós existem, disputam entre si, estão em conflito, disso resultam inumeráveis problemas. Estudante. Muito obrigado, mestre. Mestre, sendo um ato de liturgias correntes, podem as mulheres participar com calças nelas? Mestre. Em nome da verdade, tenho que informar ao movimento gnóstico centro-americano e sul-americano também, que aqui, no México, as mulheres assistem aos nossos ritos e correntes com calças. Podem elas se arrumar como quiserem. Aqui não temos preconceitos de nenhuma espécie. É lamentável que nos países centro-americanos e sul-americanos existam ainda essa classe de preconceitos. Estudante. Muito obrigado, mestre. Mestre, pode uma mulher solteira participar como dirigente de uma corrente, conjurar ou dirigir grupos esotéricos? Mestre. A mulher e o homem têm os mesmos direitos. Assim, pois, se o homem tem direito a dirigir correntes, grupos esotéricos, etc., etc., etc.,
a mulher também tem os mesmos direitos. Em outros tempos, nas Canárias, quem batizava as crianças eram as sacerdotisas, as mulheres. Considero, pois, que a mulher é parte ativa na liturgia também. Não quero dizer aqui que as mulheres façam o papel de sacerdote, mas sim considero que têm pleno direito para dirigir correntes e até para fazer palestras, etc. Estudante. Mestre, quero, referente a este campo, que esteja um pouco mais claro. Entendi, mas quero que vá mais claro para todos os irmãos que vão escutar esta fita. Neste campo, por exemplo, da liturgia, então, uma mulher não está autorizada para fazer a liturgia em caso, pois, de que não haja varão. Mestre. Em casos que não haja sacerdote dentro de um santuário, a mulher também pode. Havendo sacerdote, é sempre o sacerdote o chamado ao rito. Enquanto a dirigir correntes, a mulher pode fazê-lo, enquanto a fazer palestras esotéricas dentro dos lumisiais tem pleno direito. Se nós despertamos consciência, podemos verificar, por si mesmos, nos mundos superiores de consciência cósmica, que as valquírias oficiam liturgicamente dentro dos monastérios, dentro dos santuários, etc. Não quero dizer que elas façam pessoalmente os ritos que correspondem ao sacerdote, mas sim jogam um papel importantíssimo em tais ritos. Elas dirigem vocalizações, meditações, ajudam na unção gnóstica, etc., etc., etc. Mas esclareço, o rito puro, concreto, deve ser do sacerdote ou varão. Só em casos de que não haja um sacerdote varão, pode uma sacerdotisa ritualizar. Mas esses são casos extras. Estudante. Muito obrigado, mestre. Aqui está outra pergunta e diz, mestre, seria possível que nos falasse sobre as transformações das impressões e a relação existente dos 3 cérebros e os 5 cilindros da máquina humana? Mestre. Inquestionavelmente, temos 3 classes de alimentos. 1. O primeiro alimento corresponde ao estômago. 2. O segundo alimento está relacionado com a respiração. 3. Mas existe um terceiro alimento, e este é o das impressões, é o mais fino, o mais delicado. Todos vivemos em um mundo de impressões, o que vemos, chega aos nossos sentidos e dali passa à mente. Essas são as impressões. Ver a uma pessoa nos dá uma impressão, ver a outra é outra impressão. Certamente, não vemos da coisa em si, como diria Dom Emmanuel Kant, o filósofo de Königsberg, unicamente chegam a nossos cérebros as impressões das coisas, nunca vemos as pessoas em si mesmas, mas sim chegam à nossa mente as impressões das pessoas. Todos os acontecimentos são impressões, qualquer evento por insignificante que seja, implica impressões que chegam ao cérebro. Transformar tais impressões é essencialmente edificante e também dignificante. Um pode aprender a receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes. Quando assim se procede, transformamos as impressões de forma extraordinária, maravilhosa. As impressões em si mesmas correspondem ao hidrogênio 48. Quando as transformamos, convertem-se em hidrogênio 24, que serve para alimentar o corpo astral. Transformar, pois, as impressões, é vital. Quem aprende a sublimar o hidrogênio 24, inquestionavelmente, podem transformar ao mesmo em hidrogênio 12, que serve para a alimentação do corpo mental. E as almas seletas transformam o hidrogênio 12 em hidrogênio 6, com o qual alimentam o corpo causal. Mas vejamos o fundamento, o princípio, o hidrogênio 48 do mundo físico, as impressões sensoriais externas que chegam à mente através dos sentidos. Quem não aprende a transformar essas impressões, indubitavelmente deixam sem alimento os princípios anímicos e espirituais. Há pessoas que demoram muito tempo em digerir uma impressão, há pessoas que não digerem uma impressão jamais. Nós devemos aprender a transformar e a digerir as impressões instantaneamente. Isto é possível se permanecemos alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra. Alguém nos feriu, nos insultou? Transformemos imediatamente essa impressão, recebamos com agrado essa manifestação desagradável e a digestão da mesma será instantânea. Então o hidrogênio 48 terá se transformado em 24. Que vimos? Uma cantina?
Alguém nos ofereceu alguma copa? Não quisemos beber, magnífico, transformemos aquela impressão de imediato. Façamo-nos conscientes do que significa o álcool. Obviamente, ao nos abstermos da bebida, teremos transformado uma impressão, assim, a teremos convertido em hidrogênio 24. E se aprofundamos algo mais, se compreendemos melhor a obra que temos feito, então, inquestionavelmente, esse hidrogênio 24 se transformará em 12, e até em 6. Se nós não aprendemos a transformar as impressões, simplesmente, nos convertemos em vítimas de nossos semelhantes. É lamentável ver como as gentes fazem o que outras gentes querem que façam. Se nos golpeiam, golpeamos. Se nos louvam, sorrimos. Se nos insultam, insultamos. Somos verdadeiramente máquinas movidas por impulsos externos, e somos assim. Por que não aprendemos a transformar as impressões? Quando um aprende a transformar as impressões, deixa de ser máquina, faz o que de seu interior lhe flui, não se deixa mover pelas forças externas, adquire verdadeira individualidade. Assim, pois, é indispensável transformar impressões. Para cada evento da vida, devemos ter um bilhete consciente especial. Qualquer evento implica de fato um estado de consciência. Por exemplo, se nós aguardamos um grande acontecimento, talvez um casamento ou uma viagem, mas chegado o dia, não temos o estado de ânimo requerido para o mesmo, o casamento ou a viagem, se nos tornará aborrecedor. Não tem visto vocês, na festa, a gente aborrecida? São gente cujo estado de ânimo não está de acordo com o festejo. Mas se essas gentes tivessem um estado de ânimo preciso, se estivesse tal estado de ânimo de acordo com a festa, não estariam aborrecidas. Em certa ocasião, quando cancelávamos as tarefas ao final de ano aqui, em nossa sede patriarcal do México, em meio à festa, uma irmãzinha agnóstica se aproxima de nós manifestando tremendo aborrecimento. Ela exclamava dizendo: "Eu pensei que esta festa seria distinta, que faríamos uma grande meditação como para nos despedir do ano, mas em vez disso vejo aqui, baile e escuto música muito alegre." "Irmã", lhe disse, "para meditar temos tido todo o ano e teremos muitos anos, mas hoje é um dia diferente, hoje estamos nos despedindo das tarefas e o festejo é necessário." Contudo, a irmãzinha não compreendeu, se via bastante aborrecida e ao fim se retirou. Quer dizer, não tinha o bilhete especial para a festa. Quero referir-me, de forma enfática, ao estado de ânimo requerido para a mesma. Um conflito, por muito grave que seja, pode transformar-se em algo diferente se nós temos um estado de ânimo superior ao mesmo. Que nos insultam, abençoar. Que nos maldizem, amar. Há que aprender a beijar o látego do carrasco. Como disse o Cristo, devolver bem por mal. Nestas condições, é claro que transformamos impressões, obviamente. As gentes são vítimas das circunstâncias por não saber transformar impressões. Alguém lhes ofende e elas se sentem ofendidas. Por que não transformam a impressão da ofensa, então dão tiros ou facadas e na cadeia vão parar? Algumas vezes, passam o resto de suas vidas em prisões, se é que um advogado muito hábil não lhes tira das mesmas. Gente que vivia contente, mas basta que alguém que não gostava delas, lhes fizesse tal ou qual ofensa, para, da noite para o dia resultaram convertidos em vítimas, porque a outros lhes deu na cabeça. Sucede que aquele, pois, chegou, lhes feriu com a palavra, lhes ofendeu de alguma forma e como não souberam transformar, ditas pessoas, as impressões, pois, na cadeia foram parar. Amarguraram sua vida e a vida de seus familiares. Assim, pois, as gentes são vítimas das circunstâncias, não aprenderam a manejar as circunstâncias. As gentes são como instrumentos musicais onde cada qual pode tocar publicamente, e à luz do dia, e ao som que nos tocam, bailamos, pobres gentes. Cada qual faz de nós o que lhe dá na cabeça. Querem nos ver contentes? Dê-nos umas quantas palmadinhas no ombro e estamos felizes. Mas se a esse alguém lhe dá sua vontade nos ver tristes, nos diz umas quantas palavras duras, nos fere o amor próprio e imediatamente nos pomos com cara de pau. Quer dizer, não somos donos de nós mesmos, são meras marionetes movidas por todo o mundo, vítimas de todos os nossos semelhantes. Por quê? Por que não aprendemos a transformar as impressões? Há que aprender a receber com agrado as manifestações desagradáveis de nossos semelhantes.
Eis aí a chave máxima para a transformação das impressões. Estudante. Venerável mestre, sim, gostaríamos de perguntar-lhe de que maneira penetram as impressões dentro dos cilindros da máquina humana, e qual é a forma em que atrapalham ou estragam os cilindros da máquina humana as impressões mal transformadas. Mestre. Pois, as impressões, de qualquer gênero, penetram no organismo através dos sentidos da máquina. Obviamente, há impressões que se relacionam diretamente com o centro emocional. Quero referir-me, de forma enfática, por exemplo, às impressões relacionadas com emoções negativas. Há impressões que se relacionam com o centro intelectual. Quero referir-me, de forma clara, às coisas ou impressões que tenham que ver precisamente com o intelecto, com a mente. Há impressões que se relacionam diretamente com o sexo, as impressões de luxúria, etc. Há impressões meramente motrizes que nos impelem à ação. Em certa ocasião, por aí, alguém, esclareço, em certa ocasião, todo um público resultou bochando, quando dois boxeadores, em pleno ringue, se debatiam. Eis aí a gente, pois, que não sabe digerir impressões. Neste caso, pois, as impressões do centro motor atuaram de forma tremenda e o público, sem ser boxeador, resultou bochando. Olhemos as impressões negativas. Quanta desgraça promovem no mundo! Desde que um nasce não vê senão impressões negativas em sua casa, ferem-se os seres humanos uns aos outros, gritam, murmuram, caluniam, etc., etc., etc. Claro, tudo isso provoca desenvolvimentos anormais no centro emocional. Não digo que não existam as emoções superiores, é claro que sim existem. Mas desgraçadamente, o pobre animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não tem desenvolvido o centro emocional superior. Somente funciona nele, o centro emocional inferior. Assim, pois, isto dos 5 cilindros da máquina e as impressões formam um todo único. Muitas das impressões que entram pelas janelas dos sentidos vão ao centro intelectual, outras vão ao centro emocional, outras ao motor, outras ao instintivo e outras ao sexual. Em todo caso, as impressões entram pelos sentidos e logo se repartem, vão para qualquer um dos departamentos do organismo, para qualquer um dos centros do corpo, isso é tudo. Estudante. Mestre, gostaria de perguntar-lhe, novamente, sobre, se cada centro é independente, se maneja com certo tipo de hidrogênio independente, ou é o mesmo tipo de hidrogênio ou a mesma energia dos 5 centros. Mestre. Cada um dos centros da máquina, em si é autônomo, embora todos entre si se achem correlacionados de alguma forma, isso é óbvio. Inquestionavelmente o hidrogênio da mente, pois, é um hidrogênio demasiado pesado. Todos sabemos demasiado bem o que é o hidrogênio 48. Enquanto ao hidrogênio do emocional, que é o 24, é um pouquinho melhor. Enquanto ao instintivo, pois, este trabalha com forças, digamos, de ordem muito natural, e o sexual, pois, é o famoso 12. Em todo caso, não está demais esclarecer bem o que aqui vou dizendo. Entendase que cada centro é autônomo por si mesmo. Entendase que apesar de ser autônomo se acha correlacionado com outros centros. Inquestionavelmente, os centros intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, etc., 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 formam, digamos, um sistema inteiro, mediante o qual nos pomos, digamos, em contato com as impressões que nos chegam através dos sentidos. Em todo caso, meus queridos irmãos, compreendamos que a Torre de Babel, essa torre de que nos fala a mitologia hebraica, está entre nós mesmos, aqui e agora. Os centros intelectual, emocional, motor, instintivo e sexual, é muito importante conhecê-los. O mestre G dizia que havia 7 níveis de homens, e eu estou de acordo com isso. O primeiro nível de homens, dizia ele, é o nível puramente instintivo. O segundo, dizia ele, é o nível meramente emocional. O terceiro, é o nível intelectual. Eu creio, francamente, que a Torre de Babel está entre os níveis 1, 2 e 3, porque as gentes que vivem nos níveis 1, 2 e 3, não se entendem entre si e, ali há confusão de línguas.
E tem a gente que tem localizada sua consciência totalmente no cérebro. Essas gentes não podem entender a gente que tem localizada sua consciência no centro emocional. E tem a gente que tem localizada sua consciência no centro emocional. Essas gentes não entendem a gente que tem localizada a consciência no cérebro intelectual. E tem a gente que tem localizada a consciência no cérebro instintivo motor sexual. Essas gentes jamais entenderiam o emocional nem o intelectual, etc. De maneira que todas essas gentes que vivem, que pertencem aos níveis 1, 2 e 3 correspondem à Torre de Babel da qual fala a Bíblia. Mais além dos níveis 1, 2 e 3, está o nível 4. Os homens do nível 4 têm os centros da máquina totalmente equilibrados, neles não predomina um centro sobre outro, todos vibram harmoniosamente, esplendidamente. Muito mais além do nível 4 estão os homens dos níveis 5, 6 e 7, estes, em si mesmos, constituem o reino. E tem o homem do nível número 5, é o homem que já fabricou seu corpo astral, o famoso corpo quetzaliano, o homem que pode viajar consciente e positivamente pelos mundos suprassensíveis. E tem enquanto ao homem do nível número 6, é aquele que já se deu o luxo de fabricar para seu uso pessoal um corpo mental, este pode viajar conscientemente entre o entendimento da natureza. E tem um homem do nível número 7 é aquele que já se deu o luxo de criar o corpo causal. Obviamente, este recebe em si mesmo os princípios anímicos e espirituais e se converte em um homem de verdade, em um homem autêntico. Assim, pois, os homens números 5, 6 e 7 constituem o reino, mas os homens números 1, 2 e 3 constituem a Torre de Babel. As guerras que há sobre a face da terra, os problemas que se suscitam por todas as partes, a confusão contínua em que vive esta humanidade, se deve sempre aos homens dos níveis 1, 2 e 3. Até aqui, pois, esta explicação. Estudante. Mestre, o mestre G nos fala da divisão de cada centro em 3 partes, em sua parte mecânica, em sua parte pensante ou intelectual e em sua parte emocional. É isto realidade? Mestre. Inquestionavelmente, cada um dos centros principais da máquina está por sua vez subdividido em 3 partes importantíssimas. Mas existem muitas outras subdivisões não mencionadas pelo mestre G. Que no centro intelectual haja algo do centro emocional e do centro motor, isso não o podemos negar. Que no centro emocional exista algo do intelectual e do motor, não o negamos. Que no centro motor, por exemplo, exista algo do intelectual e de emocional, é certo. Agora, enquanto ao centro instintivo, posso dizer-lhes que o centro instintivo sabe mais do que a gente supõe. Se a gente não atrapalhasse as atividades do centro instintivo, viveriam sãs, não haveria enfermos sobre a face da terra, o instinto é muito sábio, o instinto é o que mantém o organismo funcionando. Um enfermo poderia curar-se se obedecesse totalmente ao centro instintivo. E enquanto ao centro sexual, posso dizer-lhes a vocês que é magnífico, dali sai, pois, o famoso hidrogênio sexual C12, com o qual podemos nós transformar-nos radicalmente. Em todo caso, estou de acordo com essa subdivisão que faz o mestre G, não tenho nada que objetar. Estudante. Mestre, sim, só gostaria de perguntar-lhe, que diferença há entre o hidrogênio C12 e o hidrogênio 12 do corpo mental, que cria o corpo mental? Mestre. Com o maior gosto darei esta explicação. O hidrogênio 12 é o hidrogênio que alimenta o corpo mental, mas enquanto ao hidrogênio sexual C12, é diferente, é o hidrogênio que resulta das transmutações sexuais. Agora bem, quero que saibam vocês de forma clara, que isto do hidrogênio sexual C12 foi tomado pelo mestre G de forma simbólica, porque realmente o hidrogênio sexual C12, mencionado pelo mestre G, não é outra coisa mais que o mercúrio da filosofia secreta. Obviamente, o esperma ao ser transformado se converte no mercúrio. Quer dizer, o mercúrio em si mesmo, esse mercúrio do qual falam os velhos alquimistas medievais, é a alma metálica do esperma, o famoso hidrogênio sexual C12 do que fala o mestre G. Mas os velhos alquimistas não o denominavam como hidrogênio, senão como um mercúrio, e até ensinavam o segredo secretorum, esse artifício, simples e maravilhoso do Maituna, mediante o qual é possível fabricar o mercúrio, elaborar o mercúrio. Inquestionavelmente, pois,
é com o Mercúrio com o que vamos nós a criar os corpos existenciais superiores do ser. Poderia dizer que há 3 classes de Mercúrio. 1. Primeiro, o Mercúrio em bruto ou azougue em bruto ou mineral em bruto, que é o esperma. 2. Segundo, transformado, que obtemos a alma metálica do mesmo, o Mercúrio da filosofia secreta. 3. E terceiro, temos nós o Mercúrio fecundado pelo fogo sagrado, quer dizer pelo enxofre dos alquimistas. Quando o Mercúrio fecundado pelo fogo sagrado ascende vitorioso pela espinha dorsal, dizemos que o iniciado tem despertado a Kundalini. Inquestionavelmente, Kundalini subindo pela espinha dorsal do asceta, é tal enxofre e Mercúrio, fusionados, integrados totalmente. Obviamente, o excedente de tal enxofre e Mercúrio vem a cristalizar nos corpos existenciais superiores do ser. Assim é como viemos a possuir esses veículos. A gente comum e corrente não possui os corpos astral, mental e causal, há que fabricá-los, e somente é possível fabricá-los por meio do Mercúrio da filosofia secreta. Até aqui esta explicação sumária. Estudante. Muito obrigado, mestre. Venerável mestre, poderia falar-nos sobre a relação entre raios, signos e planetas? Mestre. Com o maior gosto daremos resposta a essa pergunta. Raios, signos e planetas. Qualquer pessoa ao nascer sob um determinado planeta de acordo com a astrologia. Uns nascerão sob a Lua, outros sob Mercúrio, aqueles sob Vênus, os demais lá sob o Sol, etc., etc., etc. Mas isso tampouco é algo que se deve converter em um dogma. Um pode mudar de planeta a hora que quiser, se um se identifica com as vibrações de outro planeta, ao fim termina sob a regência de outro planeta. Um indivíduo nascido sob a influência da Lua pode identificar-se com as vibrações de Vênus, e terminará sendo venusino, e se chega a identificar-se com as características de Marte, se voltará todo um guerreiro e ficará sob a regência de Marte. Dessa maneira, não se deve ter isso como regra fixa, isso de que um não pode modificar seu planeta ascendente. Estudem-se as características zodiacais, digo astrológicas ou zodiacais de cada planeta, identifique-se um com o planeta que quiser, absorva essas vibrações, e terminará sob a regência do mesmo. Assim, pois, que um pode mudar de regente planetário a hora que quiser. Raios, sim, é certo, uns estão sob a regência de um raio e outros sob a regência de outro raio, mas, ao fim e ao cabo, os 7 raios de que se fala por ali, na sabedoria esotérica, são os 7 raios dos 7 planetas. Se um indivíduo está sob a regência da Lua, pode ficar sob a regência de Mercúrio ou de Vênus, nesse caso, muda o raio. Não se tenha isto, pois, isto como um dogma. Tudo isto é modificável, tudo isto é variável. O karma mesmo é negociável. Até aqui, pois. Estudante. Muito obrigado, mestre. Venerável mestre, dado que as atividades esotéricas e esotéricas da juventude gnóstica interferem com as atividades programadas e desenvolvidas pelos movimentos gnósticos em seus respectivos locais, é recomendável que as juventudes tenham seus próprios locais onde, é claro, seriam ministradas conferências públicas. Mestre. Inquestionavelmente, o movimento gnóstico é algo grande, gigantesco. Dentro do movimento não somente estão as pessoas maduras, dentro do movimento também há gente jovem. Os jovens, por diferença de idade, naturalmente, não se sentem bem na companhia das gentes de certa idade. Assim, pois, convém que as juventudes tenham seus próprios locais e se desenvolvam livremente. Não vejo obstáculo que possa impedir a marcha da juventude. Os obstáculos devem ser varridos e a juventude deve abrir caminho por esforço próprio, devem formar uma frente única para iniciar a nova era do Aquários, entre o augusto trovejar do pensamento. Desafortunadamente, os velhos, e não quero com isso ironizar a gente grande, porque não há motivo para isso, mas certamente, cometem o erro, e por certo bastante lamentável, de tratar de achatar a juventude, de coagi-la, de impedi-la que se desenvolva livremente. E isso é gravíssimo, pois já os velhos deram o que tinham que dar. Estão cansados, e por tal motivo, não têm essa energia que se necessita como para formar o exército de salvação mundial, não têm esses brios, já estão gastos, alguns trêmulos e com sua voz já de ancianidade.
Há necessidade de fazer um exército, de formar um movimento mais gigantesco, de fazer uma obra de colossos, e para isso se necessita da gente jovem. De modo algum se deve coagir a juventude, impedir-lhe seu livre desenvolvimento, porque com isso se está fazendo um grande dano à humanidade. Os velhos têm seus preconceitos já muito arraigados e seus sistemas de moral já muito caducos, sua forma de pensar parece estrutura mecânica inerte, não saem dali, não passam ao novo, não se abrem ao novo, e isso é o grave. A juventude, pois, ainda pode abrir-se ao novo, tem iniciativas que levam à ação rapidamente. Os velhos permanecem ao redor de uma mesa diretiva discutindo qualquer bobagem, horas e horas e horas inteiras, e ao fim não fazem nada. A juventude é diferente, faz, abre brecha. Portanto, é na juventude em quem nós temos posta a esperança. Não quero com isto subestimar aos velhos, não. Isso não é o que eu quero, senão que chamo a gente grande, aos velhos, pois, a que reflitam, a que se deem conta que devido à sua idade, devido a seus inumeráveis prejuízos, devido ao engarrafamento em que tem a mente, pois, já não tem esses arranques ou essas iniciativas dos jovens, não tem essa capacidade de ação da gente nova. Por todas estas e outras coisas, pois, o melhor é que os jovens tenham seus próprios locais e se reúnam, e assim se debatam, e que resolvam seus problemas sem a coação dos velhos. Isto que estou dizendo, vai dirigido a todo o movimento gnóstico, não somente centro-americano, senão sul-americano e até mundial. Devemos pensar em que a nova era do Aquários necessita de supremos esforços. Os velhos, ainda que tenham muitas vontades de lutar, ainda que de verdade o façam com toda a sinceridade, já estão cansados devido aos anos, suas mentes estão cansadas devido a tantos sofrimentos e estão abarrotadas, pelo comum, de tantos prejuízos, de tantos preconceitos, de tanta história que tem em sua vida. Os novos são distintos, estão abertos, pois, a uma nova era, pensam diferente. Não interrompamos aos jovens, porque com isso não fazemos senão que danificar o movimento gnóstico, impedir a marcha deste glorioso movimento para um futuro maravilhoso. Permitam que a gente jovem gnóstica se desenvolva livremente, porque eles, com toda essa virilidade que possuem, com toda essa força vital acumulada, podem realizar verdadeiros prodígios. Considero necessário que as juventudes centro-americanas se unam totalmente, e que formem contato e estruturas com as juventudes sul-americanas. Assim todos formando um exército mais vitorioso, marcharemos, pois, com segurança para uma nova era de luz e esplendor. Quero que os velhos reflitam, o fato de que sejam velhos, de que possuam experiência, não lhes dá, verdadeiramente, autoridade como para que interrompam as atividades da gente jovem. Os velhos merecem respeito, porque são velhos, mas isso não é motivo como para que eles explorem os jovens. Item a exploração quando se interrompe a vida livre dos jovens, quando se lhes coagir, quando não se lhes permite a livre iniciativa, quando se lhes quer engavetar dentro de velhas estruturas comidas pelo tempo. Item a exploração quando se quer que as mentes novas fiquem engarrafadas entre garrafas velhas. Item a exploração quando se coagir de alguma forma a vontade dos jovens, quando se lhes cortam as asas, quando se lhes obriga a fazer coisas que não pertencem à sua idade. Item a exploração quando se trata de interromper os programas que os gnósticos jovens querem, quando não se lhes permite desenvolvê-los. Eu considero que todo gênero de exploração é infame. Os velhos merecem respeito e a juventude deve respeitá-los, porque seu respeito é bem merecido, mas que não se trate de explorar a juventude, porque isso sim é uma infâmia. Estudante. Muito obrigado, venerável mestre. Deve a juventude, mestre, participar na política? Mestre. Bom, a juventude tem direito a tudo, se tem vontade de lutar por seu povo, se pode usar de sua inteligência para o bem de seus semelhantes, justamente tem todo o direito. Assim é, não vejo motivo como para que se coartem as ideias alheias, cada qual é livre de pensar como quiser, em tudo que faça em benefícios de nossos semelhantes, está bem. Estudante. Muito obrigado, mestre. O que se deveria fazer para que exista uma unificação em todos os movimentos gnósticos da América Latina? Mestre. Antes de tudo, se quer que haja verdadeira unificação entre os distintos blocos gnósticos de toda a América Central e América do Sul,
Conceituo necessário, indispensável, inadiável o intercâmbio de missionários gnósticos juvenis. Quero dizer, pois, que o sistema que se tem planejado, por exemplo, o de enviar missões gnósticas juvenis de San Salvador, por exemplo, a Costa Rica e vice-versa, pois deve se estender amplamente a toda a América. Intercâmbio de juventudes gnósticas. Dessa forma, pois, se vai estabelecendo uma união completa entre os distintos blocos e ao fim chegará todo o movimento gnóstico juvenil, não somente centro-americano, senão sul-americano também, a ser uma organização devidamente articulada, de forma, digamos, pan-americana. Isso seria o importante para uma plena unificação. Estudante. Agradecese ao venerável mestre. Venerável mestre Samael, o mestre G nos diz que existe em cada ser humano um traço ou defeito principal em torno do qual gira toda a nossa falsa personalidade e que até o momento de descobri-lo mediante a observação de si ou a recordação de si, pode e deve dar início o verdadeiro trabalho sobre si mesmo. O que pode nos dizer você a respeito? Mestre. Bom, eu estou de acordo com isso. O mestre G, neste sentido, tem razão. Obviamente, cada qual tem um traço característico que o define completamente. A uns os define a coragem, a ira, outros parecem João Tenórios, os de mais além parecem, digamos, abutres de rapina, o de mais além parecerá talvez uma tartaruga, lento em suas ações, o de acolá, pois, parecerá um tigre furioso. Cada qual é cada qual, e cada qual tem um traço característico que o define para sempre. Quando um tem descoberto seu defeito principal, resulta fácil acabar com os outros defeitos. Porque o principal é o que lhe dá a um essa característica que tem como ego, que permite que viva como ego, o que o personifica em todas as partes. Quando esse principal é demolido, pois, esta velha identidade que um carrega também é demolida, cambaleia, cai definitivamente, para que surja o novo. Estudante. Muito obrigado, mestre. Venerável mestre, dado que em vários países centro-americanos existem assessores juvenis, os quais se autonomearam, deverá o Conselho Superior Juvenil Centro-Americano ser a única autoridade que defina e autorize os assessores espirituais para a juventude? Mestre. Conceituo que isso de autonomear-se está mal. Indubitavelmente, os chamados a eleger, pois, a nomear assessores espirituais ou delegados, etc., 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 são diretamente os membros do Conselho reunidos em pleno. Não creio, de nenhuma maneira, que o autonomeamento seja justificável. Que seja diretamente o Conselho que elege e não que cada qual se autonomeie assim, por sua conta e capricho. A organização é o fundamental, se não há organização, pois, vamos ao fracasso rotundamente. Estudante. Muito obrigado, mestre.